Lucas 14, versículo de 1, depois 7 a 14. E também Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 seguintes. A humildade é algo assim, é uma virtude, mas que é uma virtude muito bonita, que todo e qualquer ser humano, ainda que esse ser humano não acredite em Deus, ainda que esse ser humano não tenha uma caminhada no cristianismo, todo ser humano a vislumbra. Vislumbra quem? A humildade. A humildade é algo assim tão bonito que nós, por exemplo, assim, gostamos. Parece que dá sabor de ter amizade com gente humilde. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que humildade não significa absolutamente nada em relação, não tem significado nenhum ou relação nenhuma com simplicidade. Tem pessoas que são muito simples, simplórias demais, mas que não são humildes. A humildade carrega, claro, evidentemente, que a pessoa muito simples, ela tem uma tendência a ser humilde, muito mais do que uma pessoa que, como diz a própria Eclesiastes 3, que é altaneiro, quer dizer, ilustre. Que é o altaneiro? É aquele realmente que busca cargos sociais, profissionais grandes ou que estão nesses cargos, né? Pessoas de grandeza, pessoas que só pensam em crescer na vida a nível de status social, e são os altaneiros. Agora, o simples tem uma tendência maior a buscar esse dom da humildade. Outra coisa que também não é a humildade é humilde, que de repente a gente entende a palavra humilde como aquele que sabe pouco, ou simplório, né, como eu acabei de dizer, mas aquela pessoa que é analfabeta, aquela pessoa que é pobre, aquela pessoa que vive sempre numa situação, num ambiente de muita falta das coisas, seja falta de cultura, falta de estudo, falta de bens materiais. Então era uma pessoa muito humilde. A gente até muitas vezes, para caracterizar esse pessoal, as pessoas mais pobres, a gente fala, é uma pessoa muito humilde. Não, a humildade, evidentemente, claro que um ambiente de pobreza, a gente vai observar, ele te propõe a uma vida de humildade. Mas a humildade, ela está além disso. A humildade, Jesus Cristo, ele começa a caracterizar aqui. Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: tudo aquilo que a gente ouve de verbetes, ou seja, palavras durante o dia a dia, mesmo palavras no dicionário, para o significado bíblico, tem algumas palavras que têm uma diferença gritante daquilo que a gente acha que é. Por exemplo, a palavra paixão. A palavra paixão, no significado do dia a dia, no significado de um dicionário, ela é completamente diferente, o significado dela para a Bíblia. A Bíblia dá um outro sentido. Assim também é a palavra humildade. E até que a gente precisa ficar prestando muita atenção em mergulhar no Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele nos propõe significados um pouco diferentes ou acrescenta outros significados melhores a algumas palavras, como essa da humildade. Para Jesus, a humildade, ela tem dois tipos de significado. Primeiro, o último lugar. Até estranho falar. Primeiro significado da humildade, até estranho, né? O último lugar. Sim, a humildade, ela se acopla no último lugar. O segundo significado, a humildade, a gente consegue observar a humildade das pessoas pela amizade. É isso que Jesus Cristo nos ensina aqui em Lucas 13. Por quê? Desculpa, Lucas 13? Lucas 14. 13 foi de semana passada. Por quê? Porque, veja bem, Cristo ele entra na casa de um rico, um chefe do fariseu, e ele fala assim, olha, quando fores convidado, procure o último lugar, para você não passar vergonha. Porque se você procurar o primeiro, talvez o dono da casa vai falar, esse primeiro lugar já tem gente já ocupando, já está reservado esse primeiro lugar. Então vai para o último. Então procure o último. Por quê? Porque duas coisas que nos levam à humildade e que nos mostra se a pessoa tem ou não esse dom da humildade. Primeiro, o lugar. Sempre o último lugar. A gente precisa buscar o último lugar. Esse último lugar
propriamente dito, o último lugar. Sabe aquele lance da pessoa, ela vai almoçar ou comer, ela está com muita fome, numa festa, sei lá, ou qualquer outro lugar. E a comida, ela não vem de garçom, ela está num richô, ou seja, ela está numa mesa, onde as pessoas têm que, a hora de bater o sininho, sei lá, a hora que alguém avisar, olha, está pronta, está servida a refeição. Sabe aquelas pessoas esganadas, que correm para o primeiro lugar e pega a comida como se a comida fosse acabar? Tem pessoa que é assim. Isso não são pessoas esganadas, são pessoas, segundo Jesus Cristo, com falta de humildade. Porque antes da gula, a gula, na verdade, ela revela para nós quem é humilde e quem não é humilde. Tá? Então veja bem, aquela pessoa que corre para comer, que eu estava uma vez num casamento, aconteceu isso, e aí está a diferença do pobre e do humilde, né? Às vezes tem gente que é pobre que não é humilde. E o que acontece? Evidentemente num casamento assim, sobretudo um buffet mais chique, se você é pobre igual eu, você faz o seguinte, irmão, pobre de cultura muitas vezes, ou pobre de jantar e de etiqueta, a primeira coisa que você tem que ver na mesa é o que é prato, o que é aparador de prato. Primeira coisa, você bate o olho na mesa e se tá aquela penumbra, liga disfarçadamente a lanterna do seu celular e veja o que é prato, o que é aparador de prato. Geralmente o pobre igual eu, o que ele faz? Ele confunde o prato com o aparador de prato. Porque o aparador de prato ele é mais bonito, ele é maior e o prato vem em cima. Então o esganado, ele vai sempre pensar que o prato é maior. Porque prato de pobre é um trem mais interessante do mundo, mas eu não quero falar disso agora. O que eu quero colocar é que tinha uma amiga que confundiu o prato com o aparador e saiu correndo para a fila, que esse prato grandão que é aparador, que inclusive estava até... Porque a gente tem tanta fome, que a fome ela diminui a inteligência muitas vezes. Porque está na cara que o prato ele tinha um pano que estava decorando ele, sabe? Um pano bonito. Então como que um prato tem um pano? E o pano estava grudado. Então era só bater o olho e usar um pouco a inteligência. Mas a fome tira a inteligência, deixa a gente um pouco burro. Essa menina pegou e já saiu tarracando na fila para pegar essa comida. E a hora que ela estava lá no segundo lugar, não ganhou o primeiro, o segundo lugar, já alegre, falando assim, vem gente, porque pobre é assim, né? Quando ele pega o primeiro lugar, ele chama os outros, vem. Aí alguém disse para ela, o garçom falou assim, você vai ter que ir lá e pegar o prato. Porque isso daí é um aparador de prato, mas foi uma vergonha que você não tem ideia. Mas foi uma risaiada de todo mundo. Mas por que eu estou dizendo... Por que eu estou contando essa história que aconteceu comigo várias vezes, que não fui eu não, foi essa minha amiga. Que na verdade eu também pensei que aquele aparador fosse prato, mas eu deixei o outro, porque aí a gente tem que ser pobre um pouquinho inteligente. Eu deixei a outra ficar fazendo e vendo até onde ela ia. Talvez eu fui mal nisso. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes correr em primeiro lugar para você comer as coisas, isso é um teste de humildade. Por exemplo, a mãe em casa, ela passa por esse teste de humildade. A mãe é a última que vai pegar comida, geralmente é assim, não é? É a primeira que sai da mesa justamente para lavar a louça. Muitas vezes o marido e os filhos, sobretudo o homem, igual eu, tá? Não estou falando de você, estou falando de mim. A gente é o primeiro a comer, a mãe não. A mãe, enquanto o marido muitas vezes está sentado, isso não fala em todas as casas, daí é o símbolo maior. Isso não significa que eu estou falando em todas as casas, são assim. Mas uma boa parte delas, pelo pouco que eu conheço, o marido senta, come, enquanto a mãe levanta, vai cortar o bife para o filho pequeno, pois vai pegar água para o outro, enquanto ela está pegando água para o outro, ela voltou, o outro pede suco, e aí vai, e a mãe fica assim, a última a sentar a comer é a mãe, e come rápido. Por que a mulher come pouco? Porque a mulher, na cabeça dela, ela na mesa do jantar, ela é uma servidora, então ela tem que comer pouco, porque comendo pouco ela sobe mais tempo para servir os outros. Entendeu? Isso é ato de humildade, você buscar o último lugar. Estou falando do último lugar, dessas coisas do cotidiano, nossa.